partir deste momento, esta igreja reunida nesta reunião matutina, nós iremos dar início à atividade da reunião desta manhã, desejando a todos os irmãos e irmãs apostólicos que tenham uma reunião perfeita, em harmonia, em reverência ao nosso Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o grande profeta de Deus, Santo Irmão Aldo. Eu apresento a toda a igreja, ao nosso amigo visitante, ao nosso colega e amigo internauta, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, qual eu faço em nome de nosso Deus, nosso Senhor Jesus, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do grande profeta de Deus, Santo Irmão Aldo. Desejando a todos a graça e a bênção destes santos que se faz presente em nossa reunião. Daí a necessidade da reverência e do silêncio de toda a igreja, para que possamos receber de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, das bênçãos dos céus. Eu convido a igreja para se colocar em pé, por gentileza. A partir deste momento, nós estamos conectados com os céus. Vamos iniciar através da oração, que os irmãos possam pedir ao nosso santo profeta, querido irmão Aldo, nesse grande dia, que ainda estamos comemorando a data do seu aniversário. Então peça com sabedoria, peça com justiça, porque receberás, porque tudo é possível ao que crer. Vamos orarmos. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do querido profeta Santo Irmão Aldo, a tua igreja, em reverência, numa união fraternal, oram e peçam, e estão pedindo as bênçãos dos céus. Para todo o decorrer desta reunião, que a mão do Santo querido irmão Aldo, a mão da Santa Vó Rosa, de Mãe Virgem Maria Santíssima, governo teocrático do Reino dos Céus, estejam sobre a igreja e sobre a vida de todos, inclusive nossos amigos, colegas internautas que estão conectados conosco, para que possamos, nestes dias festivos, ter a presença do Santo Irmão Aldo sempre com cada um de nós, para que possamos honrar o seu santo ministério, por 44 anos aqui nessa igreja, nos dirigiu com mão forte, firme, com firmes alicerces, para que nós possamos darmos continuidade, sendo fiéis seguidores deste grande profeta de Deus. Que as bênçãos deles estejam nos lares, nas famílias, porque hoje é o tema desta santa reunião. Para que nós possamos compreender a mensagem que é dele, do Santo Irmão Aldo. Para que possamos caminhar em firmes alicerces, seguindo este profeta, que tudo fez, para que nós possamos estarmos neste momento, nesta união fraternal, entre pais e filhos, famílias sagradas apostólicas,
reunido nestes dias festivos e que nós ainda iremos participarmos do sacramento do Santo Batismo e do sacramento de Santa Comunhão. Para que nós, enquanto famílias apostólicas, escolhidas por Deus, possamos nestes dias ter a reverência e a consciência de que somos um povo de Deus e temos que viver como tais, cuidando de nossas famílias, vivendo felizes e bem-aventurados. Querido Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, juntamente com o Consolador e o Santo Pastor desse Santo Rebanho, com as preciosas bênçãos de Mãe Virgem Maria Santíssima, eu suplico que dirige todas as atividades que ora já iniciamos, através desta oração, que a tua mão firme, ó primaz, esteja conosco, para nos dirigir e nos conduzir até um dia cantarmos a vitória final. Querido Santo Irmão Aldo, entrega em tuas santas mãos todas as atividades, que o Senhor possa nos inspirar para que possamos fazer uma reunião que agrade o Senhor e ao reino dos céus. Do santo nome primaz, eu declaro essa santa reunião iniciada para a glória, honra e louvor de todo o reino dos céus. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte.
e começou a olhar. Muito bem, irmãos. Bela apresentação. Neste momento eu convido a igreja para que nós possamos meditarmos sobre a mensagem A Família e o Lar. Por isso eu conto com o silêncio e a reverência de todos. Irmãos, Deus nosso Pai, desde o princípio da criação da raça humana, Ele sempre quis ter aqui nessa terra uma sagrada família. E todos nós conhecemos a história. Deus foi traído por aquele casal, mas os planos de Deus sempre continuou e continuará. E Ele, Deus, nesses tempos presentes, Ele conseguiu formar aqui nessa terra uma família sagrada, dando início com o casal Maria e José, e naquela sagrada família nasceu o Filho do Altíssimo. E a Virgem Maria cumpriu o seu papel, sendo ajudadora, e criou o Filho Jesus dentro dos princípios doutrinários e disciplinares da Igreja Apostólica Primitiva daquela época. E nesses dias atuais, esta família continua com a Igreja Apostólica restaurada, a Sagrada Família de Deus aqui nessa terra. E Deus, Ele deposita toda a confiança nesta família que Ele escolheu para que nós pudéssemos receber as santas promessas do próprio Jesus, que nasceu como homem numa sagrada família. Por isto, nesta manhã, nós iremos meditarmos sobre a família e o lar. Daí eu fiz uma pergunta no início da reunião: como está a sua família? Como o senhor, a senhora, pais e mães,
estão conduzindo os seus lares? Desculpa. Como estão os teus filhos? Como estão? Estão criando eles dentro dos princípios doutrinários e disciplinares desta igreja? Tem falado aos seus filhos sobre esses tempos do refrigério e da regeneração? Tem cuidado bem de sua família, criado os seus filhos dentro da ordem, das leis de Deus? São perguntas que os irmãos possam responder para si mesmos. Como estou vivendo? Como estão os meus filhos? E os filhos também têm que fazer uma reflexão. Como eu estou tratando os meus pais? Porque, irmãos, este mundo, as famílias estão desfaceladas. Pais que choram pelos seus filhos. Filhos que choram pela presença do pai, às vezes da mãe. São criados em lares separados. Outros são criados meio que divididos, em lares onde o pai é apostólico, às vezes a mãe não é, ou vice-versa, a mãe é apostólica e o pai, às vezes, não é. Então criam filhos confusos, sem saber qual caminho trilhar, qual caminho a seguir. Daí esses filhos precisam da orientação de seus pais. Os pais precisam ter um tempo para os teus filhos, conversar com eles, falar sobre a igreja, sobre do porquê esta igreja foi restaurada, porque o Consolador está em nosso meio dirigindo esse povo, falar do nosso pastor, nosso santo querido irmão Aldo, dizer que ele é um pai bondoso e caridoso, que ele vai conduzir aquele filho na sua jornada, nos seus estudos, às vezes no trabalho, para que possam ser verdadeiros chefes de famílias no futuro. Também conversar com seus adolescentes, jovens, com a mocidade, para que tenham um namoro ilibado, um namoro consagrado, para que possa ter um casamento abençoado pelo Consolador, pelo Santo Pastor, por Deus, né? Pelo Santo Espírito do Pai, por Jesus, pela Mãe Virgem Maria Santíssima. Porque, irmãos, olhando para o seio da família, alguns de nós estão meio que desviados desses princípios que a Santa Avó tanto ensinou às famílias, como deveria criar os teus filhos, como deveria conduzi-los quando já na sua adolescência, quando jovens, quando da necessidade de estar namorando para um casamento feliz. A gente percebe moços procurando casamentos fora da igreja, moças da mesma forma. E não foi isso que esta igreja tem ensinado por estes 69 anos de existência. A igreja, ela nos ensina que devemos criar nossos filhos nos princípios da doutrina e da disciplina. Muitos pais, quando o filho chega à adolescência, 12, 13, 15 anos, já começam a mandar em si, já não quer mais vir para a igreja, já não quer mais colocar as suas vestes dentro da doutrina e dos princípios da igreja. E isto tem entristecido a Deus, aos santos desta igreja, principalmente Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Porque eles receberam de Deus a incumbência de ter famílias sagradas, fortes, destemidas,
famílias educadas dentro dos princípios da igreja. Às vezes a gente depara com namoros que se arrastam por anos, décadas. E foi isso que a Santa Avó nos ensinou? Foi isso? Foi isso que o Santo Irmão Aldo também ensinou, dando continuidade aos princípios da doutrina da disciplina que recebeu da Santa Avó e que a Santa Avó recebeu de Deus para que houvesse famílias fortes, consagradas, criadas dentro dos firmes alicerces de Deus. Porque os planos de Deus, irmãos, eles nunca mudam. O que muda são os projetos de Deus. Os projetos, como na construção, dando um exemplo, pode ser que muda. Mas o plano de Deus, de receber no céu um dia a família sagrada apostólica, esse plano, ele continuará até o fim da obra desta igreja, nesta terra. Pais e mães apostólicos, cuide de seus filhos. Crie eles dentro dos princípios da doutrina da disciplina que foram dados por um Consolador e por um profeta. E nesses dias presentes, o Santo Pastor coroado nos céus, também com a Santa Avó, Rainha dos céus, e o Santo Espírito Consolador, dirige esta família. E a cada dia ela quer ver os seus filhos cada vez mais consagrados, santificados, um povo que possa merecer as bênçãos dos céus, nos lares, onde quer que vivem, nos seus trabalhos, nas escolas, nos estudos, nos lares. Irmãos, às vezes nós como pais apostólicos, precisamos conversar mais com nossos filhos, ceder a eles um tempo para falar das boas novas de salvação, para falar quem somos nós, este povo bonito, consagrado e ilibado. Falar para os nossos filhos do porquê esta igreja foi restaurada, porque a Santa Avó veio para nos conduzir pelos retos caminhos, porque nós somos dirigidos por um profeta chamado Santo Aldo, dizer sobre os exemplos de vidas de Maria Santíssima. Maria Santíssima, ela cuidou do Filho Jesus, até nos últimos passos e segundos, quando ele estava dependurado lá no madeiro, na cruz do Calvário. E ela deu a ele todos os ensinamentos necessários ao Filho do Altíssimo. E ela criou dentro dos princípios doutrinários e disciplinários da época, dentro dos sagrados textos das Sagradas Escrituras. E é assim que a mãe, como ajudadora do pai, deve cuidar dos seus filhos, sendo companheira deles, amiga, sendo confidente, ouvindo-os, porque às vezes a filha ou o filho quer saber de um determinado assunto, quer conversar com os pais, e os pais nunca têm tempo para eles. E aí onde que ele vai procurar? Lá no mundo. Lá tem alguém que vai ensinar ele, mas não coisas boas, como, por exemplo, o pai e a mãe poderiam ensinar. Eu poderia falar daquele assunto para o filho. Se não falarmos, eles vão procurar lá fora. E às vezes não aprendem coisas agradáveis aos olhos de Deus e da sociedade em que vive. Daí os pais e mães chorarem a perda dos filhos. Filhos que às vezes possam entrar nos entorpecentes, bebidas, coisas inconvenientes ao Filho de Deus. E isto entristece a Deus, a Jesus,
muito a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. Ele deu a vida pela esta família apostólica. Ele deu ensinamentos profundos de como devemos seguir aqui nessa terra pelos retos caminhos. Que devemos ser filhos consagrados, celibados, obedientes aos pais, seguindo os exemplos dos seus pais. Agora, eu preciso dar exemplo, né? Porque às vezes os exemplos não são bons. E os filhos acompanham o pai. Pais apostólicos, mães, o filho e a filha, às vezes o filho copia o pai. A maneira de proceder do pai, os costumes, ele acostuma o pai. Costuma com o pai, aqueles hábitos. E ele fica observando o pai lá do berço, onde ele está. O que o pai faz, as atitudes, as ações, e ele vai ser sua cópia, viu? No futuro, ele será você. Então, dê bons exemplos para os seus filhos, ó pais. A mãe, da mesma forma, costuma a filha copiar a mãe em todas as ações. Todas as atitudes da mãe, a filha está olhando, está observando. Lá do bercinho, lá, está olhando a mamãe lá, desde os primeiros dias em que consegue ficar de pezinho no berço. Ela observa a mãe em tudo que faz. Às vezes a mãe vai lá no espelho e dá uma maquiada, né? A menina também vai maquiar também. A roupa que veste, calçados, vocabulário, aquilo que fala perto das crianças, tem assuntos que não devemos falarmos perto das crianças. Às vezes o pai, a mãe estão nervosos um com o outro e começam a discutir. Começam a falar palavras torpes perto da filha, do filho, e eles vão copiar você. Toma cuidado. Os assuntos sigilosos, fale fora das crianças, no momento oportuno, mas ensine a eles tudo que é bom. Tire um tempo para o seu filho, que às vezes a correria deste século, desses dias atuais, às vezes o pai chega cansado e o filho quer falar. E quer contar do seu dia, sobre o seu dia na escola, no lar. Ele quer dizer que foi ao ensaio da igreja. Quer dizer o pai que ensaiou um hino para cantar no coral infantil. E às vezes o pai, não quero ouvir agora, mais tarde, outro dia. E vai passando e o filho fica decepcionado. Poxa, não consegui falar com o papai. Mamãe não quis me ouvir, muito ocupada no lar. E aí a criança vai crescendo confusa, sem respostas daquilo que é o alicerce para que ela possa desenvolver como pessoa, como cidadã, aqui nessa terra, nesses tempos difíceis, tempo do refrigério, da regeneração, e que tudo muda rapidamente, e o mundo tem oferecido às nossas crianças coisas indesejáveis ao bom proceder de uma família sagrada aqui nessa terra. Ao pai a mesma coisa. Cuide bem dos seus filhos. Seja amável. Seja companheiro. Respeite-os. E fale deles. Fale sobre eles, com amor. Porque aí ele vai criando dentro dos princípios, e ele jamais esquecerá o nosso profeta, jamais esquecerá o Santo Consolador. Ele falará para os seus filhos, e os seus filhos falarão de geração em geração deste profeta, porque nós não sabemos quanto tempo vamos ficarmos aqui nesta terra. Por isso nós precisamos criar os nossos filhos nos princípios, para que ele possa passar de geração em geração. Não foi isto que Jesus falou? Que da geração de Davi falaria de geração em geração a todos os povos, né? Para que tenhamos uma igreja forte, destemida, porque no dia da manhã vai ser os seus filhos que vai estar nos púlpitos da igreja, que vai estar regendo neste coral, vai estar cantando nos coros,
o músico, até mesmo ele fará parte da diretoria da igreja num determinado tempo. É por isso que precisamos criar nossos filhos nos princípios, para que possa ter cidadão de bens aqui nessa terra, valorizando esta igreja, valorizando os nossos santos, o sacrifício de Jesus, como eu disse no início, lá no Gólgota. Então nós valorizamos o sacrifício de Jesus, criando uma família santificada, consagrada, dentro dos princípios, principalmente da disciplina, porque a doutrina, irmãos, todos nós gostamos, mas povo doutrinado nessa terra tem muitos, mas disciplinados tem poucos. Isso é perigoso para a carreira de fé de uma família chamada família apostólica, consagrada a Deus, escolhida ao dedo, segundo o coração de Deus, para seguir com esta geração, falando de Jesus, falando do Consolador, do Santo Pastor, como eu disse, de geração em geração. Para que no futuro possamos ter uma igreja bem santificada, próspera, com bom desenvolvimento. Por quê? Teve alicerce. Nós criamos os nossos filhos nos princípios desta igreja, e no futuro teremos uma igreja consagrada, forte, destemida e muito linda. Muito bom ver os irmãos reunidos nesta manhã um pouco fria, e todos aqui em reverência, ouvindo a mensagem sobre a família e o lar. A Santa Vó Rosa, certa vez, ela disse que era necessário que tivesse lares consagrados, santificados. E ela disse que visitaria estes lares, se ele fosse consagrado, é claro. Então, irmãos, crie seus filhos dentro dos princípios dessa doutrina e dessa disciplina da Igreja Apostólica. E a única finalidade da família, pais e mães, é de criar sacerdotes, filhos e filhas, santos e santas para Deus. É o único objetivo de famílias. E isto tem desviado o foco, desvirtuado o princípio de Deus. Ele sempre quis que a família fosse criando santos e santas, sacerdotes para Deus, e eles fossem sendo arrebatados para o seio do Senhor, para a igreja, da igreja para os céus, santíssimos, consagrados aqui nesta terra, dentro da família apostólica. Esta é a única finalidade desta igreja aqui nesta terra, é de formar santos e santas para Deus. Como famílias, nós não podemos usar a igreja como um meio de diversão, um parque de diversão. Não. A igreja é um lugar sagrado, santo, onde as famílias se reúnem numa união fraternal para contemplar as bênçãos de Deus, receber, apresentar as súplicas, porque aí recebem, porque a doutrina diz que tudo é possível ao que crê e ao que pede com sabedoria, com justiça, recebe. Tem dificuldades para com seu filho, para com sua filha? Pais, tem. Ore ao Santo Irmão Alto, a Santa Vó, peça sabedoria, entendimento, discernimento. Evitem discutir com teus filhos, de brigarem com ele por qualquer motivo. Seja amável, afável com teus filhos, porque eles sentirão o amor, sentirão o alicerce. É um barco seguro, a família apostólica. A gente vai no lar apostólico, a gente sente o amor de Deus. E eu, semana passada,
eu pude ter esse privilégio de sentir o amor de uma família que eu visitei após a reunião. O amor estava presente ali. Você sentia praticamente no reino dos céus. A família que só falava das boas novas de salvação. Falava do Santo Irmão Aldo, dos milagres que receberam, das bênçãos da Santa Avó, até mesmo as pregações do Santo Bispo da missionária Odete. Fiquei muito feliz. E é assim que tem que ser as famílias apostólicas, unidas na união fraternal, porque somos famílias mesmo, verdadeiras, somos irmãos numa mesma fé. Por isso devemos criar os nossos filhos desta maneira, respeitando o coleguinha, o amigo apostólico na escola, respeitar os amigos da escola, mesmo não sendo apostólicos, mas também falando da igreja para esses amigos. Amigos trarei para Deus. Nós não temos um hino que fala disso? E apresentará ao Senhor. E daí a igreja começa na família, lá na nossa casa. Todos os hábitos e atitudes, atividades na família é trazido para a igreja. Se você pratica as coisas boas vêm para a igreja e gera crescimento, amplitude. Agora, se você fala palavras torpes, conversas encostadas, vai trazer para a igreja também. Vai começar a discutir com um, com o outro, vai ficar a serviço do opositor de Deus, porque aquele vai acompanhar você. Se você está certo, ele vai acompanhar certo. Se você está agindo errado, um ou outro resolve caminhar também com você erradamente. E caminharão por caminhos escabrosos, sem rumos, sem direção. Até diria que tem, para o abismo. Então tome cuidado com seus filhinhos, com as suas filhinhas, principalmente nesse período do crescimento, até a adolescência, jovens, até a mocidade. A juventude, porque as crianças, os adolescentes, os jovens, a mocidade é o futuro da igreja. Jovens, né, moças e moços, os demais idades também, para que sejam elibados e consagrados e possam dar sequências às obras do Consolador. Porque às vezes, irmãos, muitos criam teus filhos, desanimam deles facilmente. A menina diz: eu não vou colocar essa veste aí não, mamãe. E não coloca mesmo, às vezes. O filho da mesma forma: eu vou cortar meu cabelo espetadinho aí, pai. Que isso? E o pai deveria corrigir, mas o pai corta o dele também, certo? O filho: eu quero ter o meu cabelo igual o seu, papai. Mamãe, ó, quero passar aquele batonzinho aí. Então, irmãos, vamos seguir firme nesta caminhada, criando os nossos filhos dentro dos princípios da doutrina e da disciplina apostólica, seguir firme nesse santo caminho, sem para os lados e para trás olhar. Porque o foco é Jesus. O foco é o Santo Irmão Aldo, é o Consolador, é a Mãe Virgem Maria Santíssima. O nosso foco é chegar nos céus. Então deixe as coisas do mundo de lado. Olhe para os princípios desta igreja. Seguem firmes, em passadas longas, porque os dias foram abreviados, irmãos. Precisamos seguir firmes e fortes, como apostólicos que somos, e somos chamados filhos do Consolador, filhos da consolação, dos tempos do refrigério e da regeneração de todas as coisas. Se alguma coisa vai mal no casamento, nas escolhas, porque às vezes fazemos escolhas erradas, ensine os seus filhinhos, as suas filhinhas a fazer escolhas certas, no momento exato, por exemplo, do namoro, do casamento. Observe com quem está casando, qual família você está entrando, como genro, como nora, para que você possa
criar uma família, gerar filhos e filhas santos para Deus. Porque às vezes não está acontecendo, em maioria das vezes, nesta Santa Igreja. Ensinar teus filhos, quando no namoro, não sair sozinhos, sair acompanhados, para que tenha a guarda de santos e anjos nos seus trajetos, por onde quer que vão. Foi isso que a Santa Avó ensinou e muitas vezes não é isso que estão vendo nas famílias. Está meio que à deriva, precisamos mudar o rumo dessas famílias apostólicas, e termos êxito, termos exemplos em nossas famílias e de fazer jus, ser chamados de apostólicos, de ser chamados filhos do Consolador, dos templos do refrigério e da regeneração. Irei fazer a leitura para os irmãos do assunto, do tema da mensagem, e guardem essas reflexões nos seus corações quando forem para os seus lares, suas casas, para as suas congregações, para os seus estados, para a sua cidade. Sejam felizes e bem-aventurados. A família e o lar. O matrimônio é a união do casal para formar um lar e uma família, onde deve reinar em primeiro lugar o amor, a bondade e a união fraternal. Havendo o amor e existindo a paz, as dificuldades e as lutas de cada dia sempre serão vencidas. Pois neste amor puro, leal e sincero, haverá sempre a união perfeita de duas vidas. Nesta união de dois corações que se amam, que se respeitam, o casamento se firmará para sempre. Os filhos terão nos pais seus conselheiros, seus amigos, e a firmeza e o firme alicerce, e a garantia de uma boa educação, além de uma amizade sincera. É um lar onde sempre reinará a paz, a alegria e o bom entendimento. O casamento é sagrado, pois foi instituído por Deus para a formação da família e de um lar, onde Ele possa reinar e neste lar criar santos e santas para o seu reino, para a sua glória. Para ter um lar feliz e abençoado, o santo irmão Aldo certa vez aconselhou dizendo: cultivem em seus corações o amor e o respeito de um pelo outro, pois agindo assim, saberão como exercitar a humildade, a bondade, a caridade, a paciência, a misericórdia a cada dia em suas vidas. Nunca dei lugar a pensamentos errados e a separação no casamento, porque não é bom. Mas coloquem a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar, pois ela lhes ensina a regra de um bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus, e seguirem os exemplos da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Em nossa igreja, temos o casamento como instituição divina, porquanto Deus criou o homem e a mulher para ser a sua esposa, sua ajudadora nas atividades do lar, querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, em paz e harmonia, pois foram feitos à semelhança dele, Deus, e conforme sua imagem e semelhança, portanto, com toda a perfeição, criou-nos, pois no mesmo espírito de santidade e pureza, e manteve a unidade espiritual existente no seu reino, a qual foi quebrada na terra pelo pecado original, que passou a dominar o coração dos homens e mulheres que se afastaram dele, Deus, seu Criador,
Entretanto, o plano de Deus permaneceu sempre o mesmo. No mundo, os homens e mulheres deixaram de observarem a justiça divina, desvirtuaram o plano do Criador, nosso Deus. Entre mentes no seu reino, continuou Deus a exigir obediência e justiça. Por isto que Ele, Deus, sempre quis o casamento dos seus legítimos filhos e filhas em conformidade com a sua justiça, sua doutrina, de tal maneira que observem a pureza do Espírito, a qualidade de filhos e filhas de Deus e a doutrina sobre a unidade do Espírito. Daí, estabelecer que no seu reino, ou seja, na sua igreja, o homem e a mulher deveriam se casar-se, por exemplo, o homem casar com a mulher da mesma fé. Da mesma forma, a mulher casar-se com um homem que tem a mesma fé, os mesmos princípios doutrinários religiosos, pois do contrário, os filhos e filhas acabarão confusos, sem saber qual caminho a seguir, se do pai, se o caminho da mãe. Esta era a orientação que Deus havia dado ao profeta Moisés, para que o seu povo, sendo a igreja apostólica também, dirigida por Deus, o Pai, através do Espírito Consolador e do Santo Pastor, irmão Aldo, seguimos a mesma orientação, fazendo a sua santa vontade. Consequentemente, como foi estabelecido desde o princípio da geração. O casamento deve ser sempre entre apostólicos, para que haja uma perfeita unidade espiritual e compartilhem os mesmos princípios doutrinários e disciplinares desta igreja. Aí está, irmãos, a leitura da mensagem desta manhã. Desejo do sincero, do profundo do meu coração, como oficiante desta santa reunião desta manhã, que a graça e a bênção deste santo de Deus, principalmente as preciosas bênçãos do santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima, que representa nos céus e na terra o governo teocrático desta igreja e desta sagrada família apostólica. E que vocês criam seus filhos dentro dos princípios doutrinários e disciplinar desta igreja, que foi ensinado por este santo de Deus, e que vocês sejam bem-aventurados. Tenha dias felizes aqui nesta terra, tenha famílias sagradas, criadas dentro dos princípios de nosso Deus. E que vocês, nesses dias festivos, possam ir fazendo as suas reflexões nas reuniões que antecederão a minha, e que vocês possam viver em paz segundo os planos de Deus. Guarde esta mensagem no coração de vocês, como na tábua do coração, como um mandamento de Deus. Cuidar bem do meu lar e de minha família. Porque é necessário, irmãos. Esta igreja, ela veio dos céus e ela voltará para os céus com um grande número de salvos. Só depende de cada um de nós como famílias apostólicas. Amém.
que te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão. Adorado pela corte angelical, Jesus com sua mãe, Virgem Maria, com muita alegria, te guardam noite e dia com o poder celestial. Corajoso e valente coração, presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo porque tens um grande amigo, Santo Profeta Daniel, que contigo vem do céu, pois é teu grande companheiro.
eterna gratidão. Com nosso coração, Aceitaste o ministério com amor, de ser o sucessor da Santa Rosa, o nosso Consolador. Quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs com a minha saudação, desejando-lhes que a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção do Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Autor da vida, esteja no coração de todos os irmãos. Saúdo também os irmãos em nome de Maria Santíssima, a nossa Mãe amada, e que as bênçãos dela sejam assim, irmãos, uma realidade na vida de cada um dos irmãos. Saúdo também em nome do Consolador, a Santa Avó Rosa, e em nome do profeta apostólico, Santo Irmão Aldo. Nós iremos agora meditar na palavra da doutrina, contida neste boletim interno oficial de nossa igreja, cujo título é Os Sinais da Fé. Peço a todos os irmãos e irmãs que atenciosamente acompanhem a leitura da mensagem e logo após a leitura da mesma nós iremos meditar um pouco nela. Os sinais da fé. Estamos vivendo na era do Espírito Consolador, a quem Deus concedeu todo o poder para salvar e santificar os contritos de coração, que sejam sinceros no crer, preparando-os para a vida eterna nos céus, e para curar os enfermos e manifestar sua glória e o seu poder, através de sinais, bênçãos e milagres. A Santa Avó Rosa, como consolador, usa também o Santo Irmão Aldo como seu sucessor, o nosso Santo Pastor, poderoso em obras, para realizar grandes bênçãos na vida dos fiéis apostólicos. E segundo a nossa doutrina,
O povo de Deus tem que viver em santidade para merecer a graça de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo. E para ser santificado, devem produzir os frutos da fé, que também chamamos de sinais da fé. Ora, como sinal da fé, sua vida precisa ser condizente com a santa doutrina. Deve, portanto, viver a verdadeira fé, praticando a disciplina da Igreja Apostólica, e tudo o que faz dentro da doutrina e da disciplina é sinal da fé. Mesmo porque os incrédulos não conseguem obedecer. A Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, e o Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, cuida desta igreja e ampara todos os fiéis, sendo ajudados por todos os santos e anjos dos céus. E com eles estão Jesus, a Maria Santíssima, e em um trabalho conjunto em favor dos fiéis apostólicos, em nome de Deus Pai. Portanto, o Consolador e seu sucessor exerce o poder de Deus e realiza os sinais, bênçãos e milagres. E os fiéis, confiando neles, quer para viverem em santidade, quer para viverem, para serem mantidos com saúde e paz, produzem também os sinais da fé. Isto porque, recebendo a graça, testifica de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Por conseguinte, toda graça que recebem é sinal da fé. Deus não limitou a proporção ou o tamanho dos sinais. Por isso que a Santa Avó Rosa os faz usando também o poder que concederam ao Santo Irmão Aldo conforme o merecimento da igreja, ou seja, do seu povo apostólico, e individualmente dar também a cada um conforme o seu mérito. Quando Jesus ensinou a fé em Deus, disse: e tudo o que pedirdes, recebê-lo-eis. Ao dizer, tudo o que pedirdes, ensinou que são ilimitados o tamanho e a natureza do sinal. E também não restringiu o poder a uma pequena porção de bênção, nem especificou a espécie da graça e o amparo. Por isso, tudo é possível ao Consolador e ao Santo Pastor, em favor daqueles que merecem a sua graça. Também não limitou ao tempo passado o poder de bênçãos e milagres, e nem disse que no futuro, em relação à época de seu ministério terreno, os homens de Deus seriam diferentes. Tanto que pregou a unidade do Espírito e fez a promessa do Consolador e do Supremo Pastor e do poder que haviam de receber para reinarem com ele e operarem sinais, quando nos dias presentes deu à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo o poder de santificarem e ampararem os seus legítimos seguidores. O que há no mundo
é que os homens se entregaram ao pecado, de um modo geral afastando-se do Espírito Santo do Pai, e daí estes santos não podem fazer as obras de Jesus em favor dos incrédulos e desobedientes, pois este é o princípio da justiça de Deus. Não se enganem, todo aquele que negar o poder de Deus, manifesto nestes dias através de seus santos, para aliviar seu povo dos sofrimentos, nega a fé e o próprio Deus. Mas também todo aquele que afirma fazer curas e milagres, todavia tem sua vida cheia de pecados e até vícios, mesmo que faça algum prodígio, tal obra não é pelo poder do Deus vivo. Embora use muitas vezes de seu nome, ou de Jesus, ou até de algum santo dos céus, afirmamos e provamos nesta igreja apostólica que nos tempos presentes Deus o Pai voltou a operar na terra os mesmos prodígios e milagres que foram feitos por Jesus, seu Filho amado, uma vez que tem aqui seu tabernáculo, que é esta igreja apostólica, e que pôde enviar toda a unção do seu Espírito Santo através do nosso Consolador, a Santa Vô Rosa, e do Santo Pastor, nosso Santo Irmão Aldo, quer na vida dos santos profetas, quer na vida de Jesus e de seus discípulos no passado, como na obra desta igreja apostólica. Vemos a fé confirmada pelas obras. Os sinais são também a prova de que Deus está conosco nesta igreja, quando há verdadeiros milagres, prodígios e bênçãos na vida dos que crerem e obedecem o poder operante e verdadeiramente de Deus. Certa vez, Jesus, antes de curar um cego de nascença, explicou que ia manifestar-se naquele homem a obra de Deus, e acrescentou: convém, palavras de Jesus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Outra vez o Senhor disse: vós sois a luz do mundo. E assim como resplandece a luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. E disse ainda mais: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Todos os verdadeiramente fiéis e santificados que vivem com Jesus, com o Santo Consolador, a Santa Vô Rosa, e com o Santo Pastor Irmão Aldo, guardam e praticam a sua doutrina. Como ensinamos nesta igreja apostólica, produzem frutos bons, e quando dignos em sua maneira de viver, são honrados, e com isso glorificam a Deus e são recompensados, e com isso, porque pedem a graça da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, e as recebem.
Esclarecemos que nesta igreja apostólica, somente a direção e os seus pastores oram em favor de todos exclusivamente nas reuniões da igreja, inclusive através do programa religioso A Hora Milagrosa. Não realizamos cultos ou orações na casa dos irmãos ou hospitais, e nem casas de saúde, mas ensinamos a confiar que Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vô Rosa e o Santo Irmão Aldo, se merecerem, os cobrirão com sua graça e lhes darão alívio e saúde. Por isso aconselhamos a crerem e confiarem nestes santos de Deus. Nossos pastores oram pelos que creem através do programa radiofônico A Hora Milagrosa, e em casos urgentes, quando precisam de um conselho ou de uma oração, a direção atende aos membros da igreja, os quais também podem pedir pelo site da igreja ou por carta. Portanto, estimados amigos e irmãos, tenham fé, tenham bom ânimo e coragem para viverem os seus dias nesta terra, amparados pelo bom Deus e seus santos. Procurem, através da oração, sempre estar em comunhão com eles, mas sejam perseverantes e obedientes aos princípios que Ele mesmo, Deus, nos deu através de seus santos, que são a doutrina e a disciplina desta igreja apostólica. Para que um dia, quando terminar a vida, o vosso corpo alcancemos a grande vitória de entrarmos no reino dos céus, para todo sempre, e vivermos para a eternidade no jardim do Senhor. Alertamos que todo aquele que usa o nome da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo para orar pelo povo, mas não pratica esta doutrina apostólica e não for credenciado pela direção desta igreja apostólica, é falso, e não nos responsabilizamos pelos seus atos. Portanto, irmãos e irmãs, eis aí uma mensagem muito importante para todos nós, falando sobre a fé, sobre a nossa fé. O que é fé, irmãos? O que é fé para nós? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. Quando nós não precisamos ver para poder crer. Amados irmãos, quantas pessoas que perderam a fé no Consolador, perderam a fé no profeta Santo Irmão Aldo. Por quê? Porque tinha sua fé materializada, irmãos. Não tinha a verdadeira fé, como está no livro de Hebreus, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas tendo a certeza naquilo que se espera. E nós temos que ter fé, irmãos, para que nós possamos, assim, ser alimentados por Deus, porque Deus, Ele quer que nós pedimos a Ele, através das nossas orações,
através também da nossa obra, nós mostramos a Deus que nós temos fé e Ele nos abençoa. São Tiago, ele fala: porque assim como o nosso corpo sem o Espírito está morto, a nossa fé também, sem obra, ela também é morta, ela é nula, irmãos. E como que nós provamos a Deus ter fé? É vivendo a santa doutrina, vivendo a disciplina de nossa igreja, tendo, irmãos, santidade no viver, irmãos, tendo santidade, obedecendo em tudo a doutrina de nossa igreja. Muitos irmãos irão tomar decisões, muitos irão se batizar. Irmãos, tenha certeza do que vai fazer. Tenho esta certeza. Tenha uma fé viva no seu coração, para que nas horas das lutas, das dificuldades, das adversidades que os irmãos irão enfrentar, e que também todos nós enfrentamos, saibam lidar com isso. Tenham certeza do voto que irão fazer, irmãos. Tenham a certeza disso. Porque uma vez que fez o voto, não tem como mais voltar atrás. Irão fazer um voto, não é comigo, não é com nenhum dos irmãos, irão fazer um voto a Deus, em bem servir a Deus, dando prova de que tem fé, dando prova e dando testemunho da sua fé. A nossa igreja vem ensinando, irmãos. Nós meditamos nessa doutrina, em que eu fiz a leitura da mensagem, vários pontos importantes falando sobre a fé. Nós vemos muitas pessoas que aparentemente parecem ter muita fé, mas muitas das vezes o coração, irmãos, está cheio de sentimentos ocultos, sentimentos maus. E a pessoa que está em comunhão com Deus e com os seus santos, ele não pode ter esses sentimentos. Até mesmo em nosso meio, irmãos, não era para existir. Existem pessoas orgulhosas, existem pessoas vaidosas, existem pessoas soberbas, existem pessoas que têm o seu eu, o seu ego elevado. Isso não faz parte das virtudes do Espírito Santo de Deus. Isso não faz parte, irmãos. E a pessoa que carrega consigo o amor de Deus, ele tem todas as virtudes de Deus. Ele tem a mansidão, ele tem a misericórdia, ele tem a benignidade, ele tem uma palavra de ânimo, de incentivo, de fé, de coragem, para poder retransmitir aos irmãos. Agora, aquele que carrega consigo os maus pensamentos, ele carrega todos esses que eu falei. O sentimento do ódio, da ganância, da inveja. Todos os sentimentos maus, a pessoa que não está em comunhão com Deus, quando ele adquire ele já passa a adquirir todos os outros. Uma pessoa, ele não consegue ser orgulhoso se primeiro ele não ser vaidoso, se primeiro ele não ser soberbo, sem primeiro ele querer ser ganancioso. Então ele carrega consigo todos os maus sentimentos, aquele que não está em comunhão com Deus. Mas aquele que vive a sã doutrina de nossa igreja, ele tem as virtudes do Espírito Santo de Deus. Ele tem os frutos da fé. Os frutos da fé é o amor de Deus, é o que eu falei. Na doutrina, está registrado no livro de São Mateus, no capítulo 7, versículo 16, que pelos frutos, pela árvore nós conhecemos os frutos. Fala que não podemos colher uva nos espinheiros e nem figo nos abrolhos. Como eu sou ensinado, doutrinado na igreja apostólica, o que é certo e o que é errado,
e eu rejeito os ensinamentos da igreja, rejeito os ensinamentos do santo irmão Aldo e faço tudo diferente. Na hora da dificuldade, santo irmão Aldo, Santa Avó Rosa, me vale Santa Avó Rosa. Me vale meu Senhor Jesus Cristo. É ensinado, irmãos. É ensinado. É ensinado a viver em santidade. Em santidade. Como no mesmo livro de Hebreus fala, segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade. Pode falar em Deus, pode falar com o Senhor no dia do juízo. Em teu nome eu cantei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso e aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Esses são os filhos da desobediência, irmãos, que ouve, mas apenas ouve, escuta, né, irmãos, melhor dizendo, porque ouvir é aquele que guarda no coração, guarda a palavra, os ensinamentos do santo irmão Aldo, que aceita a doutrina, aceita a correção. Doutrina e disciplina. Doutrina, irmãos, são os ensinos que o santo irmão Aldo vem fazendo durante esses anos, através dele, da Santa Avó Rosa, através de Jesus. A doutrina é os ensinos. Obedece à doutrina, irmãos, também quem tem a sua vida pautada na disciplina de nossa igreja. A disciplina é um conjunto de regra, de elevada moral e de boa conduta que rege a vida do Filho de Deus. Hebreus fala que se estais sem disciplina, dos quais todos são feitos participantes delas, são bastardos e não filhos, porque filhos é aquele que faz a vontade de Deus. O Filho de Deus, ele sabe falar, ele sabe vestir, ele sabe recepcionar o seu irmão, ele sabe fazer isso tudo. Ele é uma pessoa diferente no mundo. A pessoa tem que ser santo, irmãos, aqui nesta terra, não para exaltar a santidade, querer ser melhor do que o outro, é para que seja um povo de Deus, um povo diferente. Olha o exemplo do santo irmão Aldo, olha a postura do santo irmão Aldo, olha a postura que ele viveu nesta terra, porque o irmão Aldo, irmãos, ele ensinou a nossa igreja e continua ensinando aquilo que ele viveu. Tudo que ele viveu, ele ensinou a igreja a viver. O mundo, irmãos, como está no boletim, o que há no mundo é que os homens se entregaram ao pecado. Nós vemos como o mundo se entregou ao poder do engano, se entregaram ao pecado. Quantos irmãos que aceitaram o convite do passarinheiro e se desviaram deste caminho santo. Se desviaram. E a fé, irmãos, perderam. Porque a fé é algo sensível. Se a pessoa perder, muito difícil ela encontrar de volta. Muito difícil, irmãos. A gente pode perder tudo na nossa vida, que nós adquirimos de novo. Agora, se perder a fé, é muito difícil mesmo. Quantos irmãos fizeram voto em bem servir a Deus e não estão servindo? Muitos até choraram, irmãos, diante do altar de Deus, ao se batizar, fazendo um voto. Choraram, escorreram lágrimas. E hoje não estão no nosso meio. Não estão no nosso meio.
E muitos no nosso meio, irmãos, tem que vigiar. Falo isso a respeito do fanatismo, porque tem muitos que deixam se levar pelo fanatismo. Isso nunca foi aprovado por Deus e nem por nossa igreja. E se não tomar cuidado, irmãos, acaba se desviando deste caminho tão santo que Deus nos deu. O que seria de nós, meus irmãos e irmãs, o que seria de nós sem esta santa doutrina? Estaria muitas das vezes enganados, servindo o poder do engano, sendo humilhados, sendo rebaixados. Deus não criou seus filhos para viver assim, caminhando à deriva, sofrendo as angústias desta vida. Deus nos criou, irmãos, para que nós tenhamos vida. Jesus, ele diz: eu tenho vida para dar em abundância. Viver, irmãos, é viver na presença de Deus e de seus santos, não com pensamentos maus, vivendo esta fé que um dia vai nos levar a Deus. É só este caminho, irmãos, que nos leva para o céu. Caminho este que o nosso Senhor Jesus Cristo traçou. Ele viveu este caminho, Ele andou neste caminho. Não ficam dando ouvido, irmãos, à fofoca, a falsas amizades. Isso tudo prejudica a fé. Isso tudo prejudica. Muitas das vezes, o que mais destrói as famílias, como o pastor estava falando do tema da família, é as fofocas, as más companhias, más amizades, que as pessoas muitas das vezes levam até mesmo para dentro das suas casas. O Santo Irmão Aldo, irmãos, sempre nos ensinou a viver em santidade. Ter uma vida de humildade, ter uma vida plena com Ele, não seguindo esse mundo de ilusão, de fantasia. Esse mundo não tem nada para nos oferecer não, irmãos. Só tenta nos derrubar. Esse mundo só nos humilhou, só nos rejeitou. Rejeitou a palavra de Deus. Esse mundo não tem compromisso com Deus. Nós não somos do mundo. Nós não somos. Nós viemos na terra para cumprir uma missão. E missão essa que o Santo Irmão Aldo nos deu para cada um de nós, para que glorifique a Ele, através do nosso viver, um viver consagrado. Quantas vezes, irmãos, na nossa igreja nós notamos, a pessoa vem na igreja, está andando para lá e para cá, a mensagem do boletim está sendo lida, muitas das vezes não está dando atenção. Quando pergunta ao irmão o que foi que falou a mensagem, muitas das vezes nem sabe falar. Qual que foi o ponto de doutrina abordado na reunião? Porque está com o seu pensamento lá longe. Mas na hora da dificuldade, Santa Vó, não vamos, irmãos, brincar de ser apostólico. Nós somos apostólicos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O mundo jaz no maligno, o mundo já está perdido. Esta igreja é, irmãos, a esperança de um mundo melhor nesta terra. Esta igreja está para converter almas para Deus, para Jesus, para a Santa Vó. Obedeça esta doutrina, irmãos. Obedeçam, isso é para o nosso bem. Como eu falei, não segue o mundo. Na doutrina fala que o Deus destes séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz e o conhecimento da verdade. Nós notamos que
vemos o mundo todo falando de Deus, mas o Deus que eles estão servindo, o poder do engano, não deixa eles ver a luz que brilha, não deixa ver esta palavra que é pregada nesta igreja apostólica. Muitos se deixam levar, muitas das vezes, pela ingratidão da sua vida, que não são gratos a nada, não é grato pelo que o santo irmão Aldo fez nesta igreja, e continua fazendo, desobedece, desonra, irmãos, o servo de Deus, que muito lutou nesta terra, ensinando a fé, ensinando a verdadeira fé, a verdadeira vida. Meditem, irmãos, na sua vida, como está procedendo o seu viver de apostólico. Eu sou apostólico na igreja, ou eu estou sendo apostólico em todos os dias da minha vida? Meditem, irmãos, se estão sendo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Não se deixam levar pelos maus pensamentos. Quando vier um mau pensamento no seu coração, na sua mente, ora, irmãos, ora. Fala com a Santa Avó, conversa com o Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, eu estou sendo tentado por maus pensamentos, por maus sentimentos. O Senhor tem todo o poder. O Senhor recebeu esse poder. O Senhor por nada é tentado, Santo Irmão Aldo. Me livre desses pensamentos, que eu possa viver uma união fraternal com meus irmãos, que eu possa obedecer ao Senhor. O Senhor muito lutou aqui nesta terra, Santo Irmão Aldo, para poder me dar este conhecimento da doutrina de Jesus, para que eu possa um dia ir para os céus, ocupar o meu lugar que Jesus preparou junto com o Consolador. Eu quero, profeta de Deus, ocupar o meu lugar. Nesta reunião, irmãos, nós estamos em um final de semana festivo, comemorando o aniversário do profeta de Deus. 31 de agosto, ontem, e nós ainda prestamos homenagem a ele. Falo para os irmãos, esta data, 31 de agosto, ela tem muito valor para nós, apostólicos, porque foi o dia em que Deus concedeu a honra de nesta terra pisar o último profeta. Mas, irmãos, esta data, 31 de agosto, não vai mudar a vida de ninguém desta humanidade, se a pessoa não tomar um rumo na sua vida, não tomar uma decisão. Pode vir dia de Natal, dia de Ano Novo, dia do Primaz, dia do Consolador, pode vir todos os dias e a pessoa vai continuar caminhando da mesma maneira, se não entender o que é a doutrina, que é a disciplina de nossa igreja. Tudo que a nossa igreja exige, irmãos, cobra de nós, é para o nosso bem. Uma igreja, irmãos, que não ensina, que não cobra, que não mostra um caminho, ela não conduz aos céus. A igreja que cobra, que exige, esta igreja nos leva aos céus. E esta igreja, nós tivemos a honra de ter 2 santos poderosos nesta igreja apostólica, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, para nos alertar deste mundo de fantasia. Esse mundo de trevas, de ilusões, irmãos. Receba, irmãos, no seu coração a palavra do Santo Irmão Aldo na sua vida. Sendo perseverante na sua fé, não deixando que nada te desanime. Estejam sempre em comunhão com Deus, no seu trabalho, na escola, onde é que o Senhor
e a senhora estejam ligados a Deus, porque, irmãos, amanhã nós não sabemos da nossa vida, não sabemos o que pode acontecer com nós. O profeta de Deus viveu na terra, irmãos, dirigindo esta igreja 44 anos. Chegou o momento em que Deus arrebatou para os céus para dirigir em espírito e em verdade. O santo irmão Aldo está no seu galardão, olhando para todos os fiéis apostólicos. Nós ainda estamos na terra, estamos lutando para adquirir o nosso lugar nos céus, irmãos. Tenham fé nesses santos, tenham fé, irmãos. Não dê ouvido a outras doutrinas que muitas das vezes pessoas vêm tentar colocar na nossa mente, trazendo palavras que não condiz com a nossa santa doutrina, tentando nos tirar deste caminho, irmãos. Esta igreja tem muito a ensinar, irmãos, muito a ensinar, porque o servo de Deus ensinou. Glorifique a Deus no seu modo de viver. Não vai na igreja só por ir. Nesta reunião, acredito, irmãos, que não tem ninguém nesta reunião festiva que vieram do lugar mais longínquo que seja ele para vir aqui passear. Eu não acredito que ninguém veio aqui passear. Todos vieram aqui em busca de um alimento espiritual, comemorar a data do aniversário do profeta de Deus. Vieram buscar alimento, saúde para o seu corpo, saúde para o seu espírito, através das palavras que são proferidas neste altar, irmãos. Este altar é santo, esse altar representa a Deus. Tudo que é pregado nesta igreja é para o nosso bem, é para que nós sejamos diferentes, para que nós possamos ser honrados diante de Deus, para que quando nós estamos no nosso trabalho, as pessoas nos veem e falam, ele é diferente, ele não anda em maus companhia, ele tem educação, ele tem disciplina no viver. Amados irmãos, é o meu desejo que todos os fiéis apostólicos, que todos os irmãos, desde os de mais idade até os pequeninos, sejam bem-aventurados nesta igreja. Sejam bem-aventurados, irmãos. Sejam pessoas mansas, pessoas humildes de coração. Os mansos e humildes de coração, dos tais é o reino de Deus, irmãos. A pessoa não pode ser apostólico e ser arrogante, ignorante ao mesmo tempo. Não podereis servir a dois senhores, que amar a um e desprezar o outro. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Jesus disse isso. Ele nos chamou de amigos, e Ele também nos chamou de irmão. Quando Ele, na oração do Pai Nosso, Ele fala, Pai Nosso, que está no céu. Ou seja, o Pai é nosso e Pai dele, Jesus Cristo. E Jesus Cristo também, irmãos, é Deus entre os homens nesta terra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. A palavra de Deus veio dos céus através de Jesus Cristo, para poder nos ajudar, para que não precisasse sacrifício, mas Deus enviou o seu Filho Jesus, que se deu em sacrifício. A única coisa que Ele nos pede é a obediência, consagração, é apenas o que Ele nos pede. Apenas o que Ele nos pede, irmãos. Vamos viver a santa doutrina, para que um dia nós herdemos o reino da glória celestial.
nascendo de novo, irmãos. Na reunião do batismo, todos que estão presentes, e até mesmo os irmãos que acompanham na internet, têm a oportunidade de meditar, no voto que fez em bem servir a Deus. E os que irão fazer este voto, cumpram com o seu voto. Porque se não cumprir com o seu voto, os seus atos vão ser pesados na balança da justiça, irmãos. A peneira está passando. A peneira, irmãos. Vamos glorificar a Deus e os seus santos. Vamos obedecer. Vamos honrar este servo de Deus que pisou nesta terra, neste solo. Vamos honrar a mãe de Jesus Cristo, a nossa mãe Virgem Maria, que está do nosso lado, nos ajudando a entender cada ponto de doutrina a respeito de nossa igreja. Que a Santa Avó, irmãos, abençoe a todos os irmãos e irmãs. Agradeço pelo carinho, agradeço pelo silêncio, pela reverência que todos teve nesta reunião. E que as palavras dos céus, as palavras do Santo Irmão Aldo, fiquem gravadas no coração de cada um dos irmãos. E que todos possam desfrutar destas bem-aventuranças que é nos dada nesta igreja apostólica através do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. E que todos possam, com muita alegria, participar de nossa festa. E que todos possam levar consigo o abraço fraternal do Santo Irmão Aldo. Que possa levar o abraço da Santa Avó Rosa. E alimentados na reunião de domingo, retornem para os seus lares fortalecidos, para poder encarar as lutas e as adversidades da vida que vai se apresentar, irmãos, porque vai se apresentar. O Filho de Deus, ele tem luta, mas é as lutas que nos fazem forte. As lutas, irmãos, são as ferramentas que Deus tem para trabalhar na nossa vida. E para com isso nós glorificamos a Ele.
Irmãos, que a Santa Avó possa abençoar a todos os irmãos. Nesta oportunidade nós iremos orar, agradecendo a Deus por tudo. Agradecendo por tudo, irmãos. Orem pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelos seus familiares. Orem, irmãos. Clamam, buscam a presença de Deus para as suas vidas. Orem também para os seus animais de estimação, pelas lavouras, por tudo, irmãos. Orem pelas pessoas que muitas das vezes não têm nem um lugar onde morar. Muitas das vezes outros que moram na rua, passando esse frio, dificuldade, com o coração aquebrantado, irmãos. Nós iremos orar neste instante. Curve a vossa cabeça e estenda a sua mão ao céu, e assim nós estamos orando. Amantíssimo Deus, o nosso Pai, nosso Deus vivo, nosso Deus todo-poderoso, que nos concedeste a grande honra de, em mais um dia, estar na tua santa casa. A casa do Senhor, ó Pai, a casa de oração, com o objetivo de glorificar ao Senhor, glorificar o teu divino Espírito, louvar e glorificar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Nesta reunião também, ó Pai Santo, nós louvamos e bendizemos o nome da nossa Mãe amada, Mãe Virgem Maria. Glorificamos o Consolador, o Espírito da verdade, a Santa Avó Rosa. Glorificamos, pois, também o nosso profeta apostólico, profeta Santo Irmão Aldo. Temos a certeza, ó Santo Primaz, que conosco o Senhor está abençoando cada um dos nossos irmãos, está abençoando também aqueles irmãos que não pôde vir nesta maravilhosa festa, mas está conectados na nossa reunião que está sendo transmitida, está também recebendo nesta hora as virtudes do teu divino Espírito. Pai Santo, Pai glorioso, Pai poderoso, tenha misericórdia dos que sofrem, dos enfermos, dos oprimidos e dos deprimidos, ó Pai. E que todos os teus filhos nesta terra saibam honrar e glorificar o teu nome santo. Que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, juntamente com o teu divino Espírito. Nesta hora, ó Pai Celeste, em nome do Consolador da Santa Avó Rosa e em nome de Jesus Cristo, oro pelos nossos irmãos que colocaram os seus nomes nesta caixa de pedido de oração. Embora o Senhor, ó Pai, conhece a necessidade de cada um deles, mas se colocar aqui os teus nomes é porque crê e confia no poder da Santa Avó, no poder da Virgem Maria e no poder do Santo Irmão Aldo na vossa vida. Ó Pai Santo, receba o nosso louvor, a nossa adoração. E que nesta festa maravilhosa, muitos saibamos te honrar. E também em todos os momentos da nossa vida. Ó Mãe Virgem Maria, ó Mãe Santa, a tua igreja nesta hora clama pelo teu nome, clama pela Senhora. Pedindo que a Senhora os abençoe, abençoando as suas famílias, abençoando os amigos, abençoando todo o nosso povo apostólico. Santa Avó, roga a tua bênção também para os lares que neste momento está conectado nesta palavra, conectados na palavra de Deus, recebendo as virtudes do divino Espírito Santo. Curvamos diante de ti, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida, e que o Senhor nos abençoe sempre, nos ajudando, não nos desanimando, não deixando com que nós desanimamos deste caminho santo, que nós possamos sempre trilhar nele, mesmo que muitas das vezes temos lutas, temos dificuldades. O Senhor conhece as dificuldades de cada um de nós, nos ajuda a vencer cada uma delas, e assim nós possamos ser verdadeiros discípulos do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Recebamos, pois, irmãos, a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Recebamos também a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Rogamos, pois,
Ó Senhor Jesus, que fique ao nosso lado, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Amém.